Bom, então vamos lá. Já que vocês não fizeram a tarefa, mas pelo menos quero saber se vocês estão meio que espertas, né? Qual foi o tema que a gente começou semana passada? A oração. Isso. E aí, Vanusa, agora a Lídia não pode responder não, só você. Nossa, oi? Eu vou fazer uma pergunta para você. Nós dividimos, vou te ajudar, nós dividimos em duas partes. A primeira parte a gente vai falar hoje, repetir sobre qual tipo de oração. Ixi, meu Deus. Já pode falar aí. É porque eu vou falar em cima da transparência aqui, deixa eu apresentar. Nós vamos falar a semana que vem, se der tudo certo e vai dar, sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração para ser feita em conjunto, né? Ah, tá. Foi o que Jesus ensinou Lembrei. para nós fazermos em conjunto. Oh, apareceu. Apareceu. Ah, não, pensei que era Não, ela. eu também achei que era ela, mas era eu. Tá É porque eu certo. estou abrindo meu compartilhamento. E hoje a gente vai rever a parte da Uhum. oração. Apareceu branquinho para vocês, Sim. que fala sobre a oração individual, né? Aquela que você entra para o seu quarto em secreto. Que eu Aham. tenho comigo que é até mais importante do que o Pai Nosso. Por quê? O Pai Nosso, ele junta todo mundo que tem a mesma fé. Mas vocês concordam que na maioria das vezes não é todo mundo que tem a mesma fé? Apesar de estar rezando a mesma oração? Uhum. Então, quando você aprende a primeira parte, e interessante que na Bíblia não tem coincidência. Essa parte em que a gente vai aprender hoje, ou rever hoje, ela na Bíblia foi ensinada antes do Pai Nosso. Então, Jesus ensina a gente a entrar para o quarto primeiro, para depois fazer oração em comunidade. Então, a gente precisa se tornar filho dele, se chamar irmão, a gente já aprendeu sobre isso, para depois realmente unidos como irmãos é, orar uma oração que ele nos ensinou, um modelo, né? Então, oração parte um. O objetivo aqui é entender, segundo a palavra, né, como devemos orar. E nós deixamos claro, na aula passada, que oração não é falar, né? Não é simplesmente falar, senão nós teríamos um problema sério com esse versículo aí que está lá em 1 Tessalonicenses, que é uma ordem de Paulo para os discípulos. Aí nós trazemos para nós no dia de hoje, nós somos discípulos de Jesus, né? Ele está fazendo no ordem imperativa, né? Orai sem cessar. Então, se fosse falar, eu teria um problema, vocês teriam um problema também, e Jesus também, porque ele dormiu, né? Ele dormiu, ele comeu, ele jejuou, então ele não estava o tempo todo falando, mas ele estava o tempo todo ligado com Deus, né? Então, a oração na definição não é só falar, é comunicação com Deus. E aí tem três tipos dessa comunicação, né? Aqui, ó, esse versículo eu vou pedir para a Lídia abrir. Eu esqueci de mudar a animação, tá aparecendo junto, mas não tem problema não. Abre aí, Lídia, Isaías 59, 1 e 2. Aqui é para responder uma pergunta que todo mundo faz, né? Deus ouve todas as orações? Bom, a Bíblia está dizendo que não, né? Nós vamos ler lá, porque tem uma condição em que ele não vai nos ouvir, né? Que a Lídia vai ler, a Vanusa pode abrir também. Isaías 59, 1 e 2. Enquanto a Lídia acha, eu vou tentar alterar aqui para não aparecer junto. É rapidinho. Que aqui está aparecendo o anterior, eu vou colocar ao clicar, porque aí fica do jeito que a gente está acostumado. Você sabe o que é aí, Lídia? Isaías 59, 1 e 2. Não tô achando ele. Tá Antigo Sério. Testamento, depois Antigo. dos Ah, Salmos. tá. Depois dos Salmos. Eu estou alterando aqui para não ficar aparecendo todas da hora que clicar, já não aparecer. Vou voltar lá daqui a pouquinho. Achei aqui. Fechou? Só acabar aqui. Clicar, não, aqui tá normal. Então vou voltar para lá. Ó. Deixa eu apresentar de novo. Onde a gente estava, agora vai ficar legal. Quer ver? Ó, então, Isaías 59, 1 e 2, a Lídia lê, depois eu apresento e a gente relê e analisa. Peraí, que é lá no 59. Isso. Posso ler? Pode. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir.
são vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Então, esse versículo, esses dois versículos, a sua tradução está igual ao que está projetado, Vanus? Só para a gente conferir. Tá, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, está justificando, Deus não está fazendo, não é porque ele não pode, né? A mão não está encolhida, para que não possa salvar, a versão da Lídia aí fala para ajudar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, né? Então aqui, obviamente, a gente está falando de um tipo de oração falada. Aí ele explica o que está acontecendo. A versão da Lídia está até melhor do que essa aqui, fala dos vossos pecados, né? Os vossos pecados fazem separação, criam uma barreira, né? Ficou até bacana, criam uma barreira. Então, aquelas pessoas que vivem em pecado deliberado, que se você pensar, todo mundo peca, tal, então Deus não vai ouvir ninguém. Mas a primeira oração que a gente tem que fazer é exatamente de arrependimento, de reconhecimento que está errado. Aí Deus se abre para poder nos ouvir, nos atender. Agora, enquanto a gente está vivendo... Tá, a voz está ruim. A minha voz está ruim? Agora melhorou. Agora Então, peraí, vou chegar mais perto, é porque eu tinha baixado. E agora? Agora tá ótimo. Ficou ótimo? É porque semana passada eu abaixei por causa do eco e esqueci de aumentar. Agora ficou bom. Agora tá gravando? Ah, tá. Já estava gravando antes. Obrigado, Anu. Já estava antes. Beleza. Então vamos lá. Então minha voz agora ficou boa. Então, voltando um pouquinho, né? Então, não quer dizer que Deus não vai ouvir a oração quando eu me arrependo. Mas eu preciso arrepender primeiro, né? Porque se eu estou vivendo num pecado e não quero largar aquele pecado, esse versículo está dizendo, ó, os vossos pecados, na versão da Lídia, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e torna que ele não nos ouça, né? Então existem condições em que Deus não vai nos ouvir, apesar dele querer nos ouvir, só que ele deixou uma condição, né? A gente precisa se arrepender e pedir perdão pelos pecados. Então isso aí foi Isaías 1, Isaías 59, 1 e 2. A Vanus, abre lá em Mateus, por favor. 7, 22 e 23. Lídia também pode acompanhar aí. Ou sem o eco é outra vida, né? Poxa, desculpa, viu, gente? Não, mas não foi culpa sua. O eco era porque eu ligava o meu celular junto com o meu computador. Não era culpa sua, não. Pode ler? Pode. Peraí, só um pouquinho, Deixa a Lídia Vanus. achar. Tá. 85, 7. Pode ler. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu fiz questão de colocar esses dois versículos aqui, porque eles dão esclarecimento com relação ao que aparece nessa tradução minha da Vanus, a palavra iniquidade, né? Porque da Lídia aparece como pecado. Pecado é uma iniquidade, mas que ela se torna comum, que a pessoa não é mais incomodada por isso. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que mente e já não percebe que mente. Então o pecado da mentira tornou-se uma iniquidade. Entenderam? Porque ela não tem entendimento disso, passou a ser involuntário. Mas só que tem um problema. Quando a gente está nessa situação, a gente pode até usando o nome de Jesus. No versículo 22 do capítulo 7 de Mateus fala isso. Ó. Nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Mas Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, né? Vocês que praticam iniquidade. Ou seja, o pecado se tornou uma coisa tão comum na vida das pessoas que mesmo elas sendo usadas, né? Porque quem faz não somos nós, né? É o nome de Jesus. Então isso é mais importante ainda a gente entender que quem faz é Ele. Ele usa a nossa vida e infelizmente pode até nos usar, mesmo que a gente não tenha sido, não seja abençoado por isso. Foi o caso dele aqui, ó. Ele está fazendo uma separação, apartar-vos de mim, né? Deixa eu ler a minha apostilinha aqui, pegar meu óculos. Então é evidente que a forma de oração mais comum que o homem utiliza é a verbal, né? Nós somos criados para falar, né? Entretanto, entendendo o conceito bíblico de oração, não se restringe somente a falar, mas também, principalmente, aí que é o segredo, ó, ouvir o que Deus tem a dizer. Comunicação é bidirecional, né? Eu falo ou eu penso, Deus responde, né? Então isso é comunicação, isso é
oração. Então existem 3 tipos. Ela pode ser a verbal, que é o que a gente vai aprender hoje, que é a mais usual. Ela pode ser por pensamento e muitas vezes é até mais eficaz. Por quê? Porque o nosso inimigo, que é o diabo, ele não ouve a nossa mente, ele não tem poder para saber o que a gente está pensando. E quando eu verbalizo uma oração pedindo alguma coisa, vocês concordam que Deus, por nos amar tanto, pode ser que ele não nos dê o que nós estamos querendo, porque ele sabe que vai ser prejudicial? Concordo. Ele não vai atender a tudo. Na verdade, nós somos os servos, ele não é nosso servo. Nós pedimos, inclusive a gente vai reforçar isso na semana que vem com a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade dele, né? Então, quando eu peço alguma coisa para mim e Deus simplesmente ou não responde ou não nos dá, parece que ele está, quer dizer, ele está fazendo isso para o nosso bem. Agora, vamos prestar atenção. Se eu falo uma coisa, verbalmente falando, o inimigo vai escutar. E se ele saber que aquilo ali vai me trazer uma coisa ruim, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Deus, que eu possa ganhar muito dinheiro. Normalmente o dinheiro afasta as pessoas de Deus. Não é que dinheiro é problema, não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é problema. Então pode ser que o inimigo ouça aquilo ali e fale assim, não, peraí, se ele está querendo ganhar dinheiro e eu sei que isso vai tirar ele da presença de Deus, eu vou dar um jeito de fazer ele ganhar. Então por isso que muitas vezes é melhor a gente orar em pensamento, que é só você e Deus mesmo. Aí não tem como. Se essa resposta vier, vai ser porque Deus respondeu e não porque o inimigo usou. Então eu tenho feito muito isso, de colocar em pensamento alguma coisa para Deus e esperar a resposta dele. E uma forma que a gente está aprendendo a usar aqui junto, que é comunicação, é a Bíblia, né? Porque se é o que ele fala comigo, qual a melhor forma de Deus falar comigo? Através da palavra. Ele deixou a palavra dele. Eu lembro do meu sogro, né? Falava assim, mas Deus não fala comigo. Eu falei assim, você leu a Bíblia hoje? Li, ué. Toda leitura da palavra, Deus está falando com você, ué. Quando ele fala assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Está falando para você, Deus te falando o que ele está fazendo. Então não tem desculpa, né? Eu sei que existem situações que as pessoas podem até ouvir a voz audível de Deus, mas a Bíblia está aí exatamente porque ele deixou o livro maravilhoso em que ele se comunica conosco, ok? Então vamos estar praticando muito a questão do pensamento, e não é pensamento positivo não, é pensamento pensando em oração, ok? Em oração está colocando as nossas dificuldades, os nossos pedidos e até agradecimentos. Nós vamos ver no final aqui que tem os tipos de oração que a gente deve fazer. Agora é a Lídia. Sim. Romanos 8, 26. Mateus 49. Aqui também é bacana, agora lembrei o que é. Vai falar do Espírito Santo, né? Que é uma das nossas próximas lições aí. Eu fui para Uberlândia, foi bacana demais, tive a oportunidade de conversar com o Tasso, que está fazendo o curso, e com a Tânia, que também está fazendo o curso com a gente, né, estudando junto a palavra. E o que Deus tem me mostrado? Que o que importa para ele é uma prioridade, é uma sequência, né? Então eu já falei para vocês, que tem Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem uma função. E a gente tem que usar a função dos 3. Pai, que é Deus, nos ama, enviou Jesus para morrer, que nos salvou, mas só que o Espírito Santo tem que nos guiar. Então muitas vezes a gente chega na metade do caminho. A gente crê que Deus nos ama, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas não quer ser guiado pelo Espírito. A gente quer continuar tomando as decisões. E olha o que esse versículo fala. Pode ler, Didi. Outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. A nossa versão está em gemidos inexprimíveis, que é o mesmo sinônimo. Gente, olha a grandeza desse versículo. Ele é assim, forte, porque está falando que a gente não sabe orar, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, aí Jesus quando foi, ele falou assim, vou enviar para vocês o Espírito Santo, ele vai te ensinar, a gente tem uma lição só sobre o Espírito Santo. Agora olha que maravilhoso, eles falam que a Bíblia é difícil. Se o Espírito Santo, em sua essência, é Deus, e é ele que vai orar por mim, ele vai orar por mim para ele mesmo, vocês concordam? Que ele é Deus na essência, então ele vai pedir para ele o que ele quer. Vocês acham que ele vai atender? Vai.
É muito simples, gente. A gente é que complica as coisas. Então nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. É uma das próximas lições nossas aí. Como que o Espírito Santo vai habitar em nós, né? Que ele vai estar sempre nos direcionando. O mundo aí fora chama de consciência, né? Mas não é consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada e sente na hora, opa, estou pisando na bola. É o Espírito Santo que está nos alertando. Jesus Cristo nos ensinou sobre dois tipos de oração, a individual e aquela que deve ser feita em grupo, que é o Pai Nosso, que a gente vai aprender linha por linha na semana que vem. Nessa primeira parte da lição, nós já abordamos, iremos revisar, né, as orientações quanto à nossa comunicação verbal, pessoal com Deus e os tipos de oração. Na segunda parte, estudaremos em detalhe o modelo de oração conhecido como a oração do Pai Nosso. Então vamos para a oração verbal. Tem dois tipos, a individual e em grupo. Hoje nós vamos ver a parte individual. Então lá em Mateus 6, 5 a 8, são 3 versículos, 5, 6, 7, 8, 4 versículos que vão exatamente dar um modelo de como orar de forma individual. Eu não lembro quem é que vai ler agora. 6. Agora a Vanusa. Sou eu. Mateus 6, do verso 5 até o 8. Depois, por curiosidade, vocês vão perceber que esse texto está antes da oração do Pai Nosso. Então não foi à toa, não foi coincidência, né? Porque ele quer que a gente tenha intimidade primeiro com o Pai, para depois nós nos unirmos para orar enquanto família de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vão repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós lhe pedirdes. Lídia. Oi. Alguma diferença aí que você queira comentar ou está mais ou menos parecido? Não, está parecido. Então vou projetar aqui, agora a gente vai destacar, são 4 versículos, a gente vai destrinchar um por um. Então a Vanusa lê o texto corrido, a gente tem ensinado para vocês e também tem aprendido assim, agora a gente vai por partes, né? Então a primeira parte, ó, e quando orardes, não serei como os hipócritas. O que é hipócrita? É aquela pessoa que fala e não faz. Porque gostam de orar, ó, como é que eles gostam de orar? Em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ou seja, que é aparecer, né? Lá está até falando o texto, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que já receberam, na versão da Vanusa, tá, galardão ou recompensa, né? Por quê? O que ele vai receber? Elogio. Nossa, como ele ora bem, nossa, que oração bela, né? Mas tem um detalhe, né? Para quem que é a oração? Vamos ver? Lídia, vai lá em Lucas 18, do 10 ao 14. Eu vou voltar aqui porque não apareceu tudo junto, vou mudar aqui. É Lucas. Vou voltar aqui e já te mostro aí. 13:46. 18, do 10 ao 14. Então essa recompensa ou galardão é quando os homens recebem elogios, né? Nossa, como a sua oração é bonita, nossa, que bela oração, que oração poderosa, né? Então isso aí é um perigo danado, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então nós somos seres humanos, então nós temos a tendência a ficar ensoberbecidos com elogio, né? Isso segue muito tradição, né? Às vezes Sim, aprendeu assim e vai... Exatamente. E aí também nós temos uma lição que vai falar sobre tradição também, né? Porque as tradições, elas são humanas, né? Infelizmente. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu vou morrer assim. Vamos rezar um terço, né? Isso, vamos rezar um terço. Nada contra, viu, Lídia? Mas contando eu também não, mas... Entendo que esteja falando e não seja simplesmente porque
A vovó E às falou, a vezes mamãe falou, né? ele é uma reza automática, eu não estou Isso, criticando também, né? exatamente. Mas Aí é uma reza não tem sentido. que Eu às achei vezes. bacana, até aproveitando, é a Lídia que está procurando, né? Eu já achei aqui, mas pode falar. Teve o aniversário da Tânia semana passada, ela fez até uma festa na temática junina, achei bacana demais. E a gente já tinha estudado a lição sobre a oração do Pai Nosso. E eu mostrei para ela, falei assim, a oração do Pai Nosso não é uma oração para qualquer ocasião, tem o seu significado. E ela não orou o Pai Nosso no aniversário dela, você acredita? Porque ela entendeu, ela fez uma oração espontânea, falou muito do nome de Jesus. Falando Então, porque Deus quer isso, Ele não quer uma no automático. decoreba, né? Vamos juntar aqui. Fica até bonito e tal, mas Deus não está preocupado com beleza, está preocupado com sinceridade. Achou aí, Lili? Sim. Pode falar, pode ler. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e o outro, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilhar se será exaltado. Essa é uma frase que normalmente a gente usa de forma errada, né? A gente fala assim, eu vou me humilhar para Deus me exaltar. Mas tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. A humilhação aqui do publicano, que é um cara mais do povo mesmo, ela foi perante Deus. E a exaltação do fariseu, que aí é fariseu mesmo, que era um religioso, também foi perante Deus. Então essa exaltação e humilhação é tudo relacionada com a Deus. Não é você se humilhar na presença dos homens. Então muitas vezes a gente usa princípios certos da forma errada. Vanusa, a sua está coerente com a minha aí? Sim. Então, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Fariseu religioso, publicano é um cara do público mesmo, né? Um cara normal. O fariseu, olha como é que é a postura dele. Posto em pé, orava de si para si mesmo. Então, ele estava orando para ele. Ó Deus, apesar de ele usar o nome de Deus, né? Que eu vejo claramente usar o nome de Deus em vão, porque ele está se vangloriando. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Já começou errado, ele está comparando ele com os outros. Aí ele está falando mal dos outros, roubadores, injustos, adúlteros. Ainda pior ainda, nem ainda como esse publicano, está comparando com o cara que estava junto lá. Ó. Aí vai se exaltar. Ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Só dele para ele mesmo, né? Então isso aí totalmente errado. Já o publicano mais simples, em pé, de longe, nem queria aparecer, não ousava nem levantar os olhos, estava se humilhando na presença de Deus, batendo no peito, dizendo: ó Deus, ser propício de mim, eu sou pecador. Aí Jesus explica, ó, diga-vos que este, que é o publicano, desceu justificado. Essa palavra é bacana, né? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Qual que é o motivo da nossa oração? Buscar justificação em Jesus. Ó. Então a palavra aqui está clara, justificado é porque a oração foi ouvida. A oração do publicano não passou dali, ó, ficou só para ele. Talvez algumas pessoas que não têm esse entendimento que a gente está tendo hoje, nossa, que bela oração, não, o cara é fera, ó, jejua 2 vezes por semana, ó, dá o dízimo de tudo, que bacana. Ou seja, Ele voltando não é aqui, ó, roubador nem injusto. não rouba, o cara não é adúltero, ele é Ele está justo. falando, hein? É ele que está falando. E aí que nós estamos aqui, ó. Aqui a recompensa dele, ó. Elogios humanos. Elogios humanos. E a Bíblia fala que mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Quando a Bíblia fala também que o que a sua mão direita dá, a sua esquerda não saiba, porque quem tem que saber de tudo é Deus, não somos nós. Então tudo é princípio, né? E tudo está dentro do mesmo princípio. Então, o primeiro item que a gente tira dessa primeira parte aqui, ó, a primeira conclusão, a oração deve ser feita para quem? Para Deus. Para Deus.
Porque se você pensar, o ser humano, isso é tendencioso. Por exemplo, se eu for orar agora aqui com a gente, nós três, vocês concordam que, mesmo sem eu querer, eu vou falar palavras que agradam em vocês duas? Isso é intuitivo. Ah, tá aqui minhas amigas, a Lídia, a Vanusa, eu tenho que falar palavras bonitas. Então eu já estou errando, porque eu tenho que orar para Deus. Ah, mas se eu falar palavras bonitas para Deus, aí tudo bem. Mas você concorda que normalmente, vocês concordam que normalmente a minha intenção é agradar quem está me ouvindo aqui na Terra? Não é esse o intuito. O intuito é agradar, dirigir para Deus. Então a oração deve ser dirigida para Deus. Da primeira parte aqui, e não para agradar homens, porque senão a gente vai receber uma recompensa bacana. Nossa, você ora demais, né? Sua oração tem poder, que linda oração, mas não vai chegar no trono de Deus, que é o que interessa. A próxima parte aqui, ó, daquele mesmo texto que foi lido pela Vanusa, ó, fala assim, ó: tu, porém, quando orares, ó, o que está falando? Entra pro teu quarto. Ó, então eu tô querendo me afastar, porque eu vou falar com meu pai, não é? Por que alguém tem que ouvir? Não, então eu vou falar com meu pai. Olha que detalhe interessante. Mas para ninguém ouvir mesmo, fecha a porta. Fecha a porta, não precisa ninguém ouvir. Aí você vai orar ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto. Olha a recompensa de onde que vem agora. A recompensa vem do pai. Aqui a recompensa vem de homens. Agora eu acho que é a Vanusa. Abre lá para nós. Eu vou voltar aqui para não aparecer direto. Esqueci de corrigir isso aqui. É Isaías 26, 16 e 20. É o mesmo princípio lá do Antigo Testamento. Isso aí eu sempre faço questão de mostrar, porque o pessoal acha assim, ah, agora não precisa estudar o Antigo Testamento não, porque Jesus veio e mudou tudo. Não, os princípios são os mesmos. Isaías 26, 16 e 20. Não é ao 20 não, são só 2 versículos. 16 e 20. Pode ler? Tá ok. Achou, né, Lídia? Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Agora vai lá pro 20. Então, ó, já começamos com um detalhe, a oração tem que ser secreta. Agora vamos lá pro 20. Olha o que orientou o profeta para o povo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Será que Jesus copiou do Antigo Testamento? Que é do lado esquerdo aqui, tá o que Jesus falou, né? Não, ele está usando o mesmo princípio. Aqui é uma situação de angústia que eles estavam passando, eles buscaram a Deus, porque havia uma correção de Deus, eles estavam cometendo alguma coisa errada, então eles derramaram em oração, provavelmente pedindo perdão, né? Aí a orientação do profeta, a mesma que Jesus deu. Entra para o teu quarto, fecha as portas só por um momento até que passe a ira de Deus. Então o segundo item importante demais da oração individual, ela deve ser secreta. Não precisa você ficar falando as suas dificuldades para as pessoas. Lembra que nós estamos falando da oração individual, tá, gente? Na oração do Pai Nosso, nós estamos todo mundo junto ali, é por pedidos que a gente vai ver na semana que vem, específicos para a comunidade. Então, a oração individual, entra para o teu quarto, ninguém precisa saber que você está pedindo para o seu pai. Vocês concordam comigo que isso aí é muito, meio que óbvio? Porque nós somos pessoas que erram. Isso é ponto passivo. Nós vamos viver errando. E muitas vezes a gente comete erros que a gente se envergonha diante dos homens. Mas a gente não deve ter vergonha diante de Deus. Só que Deus é amor, nós aprendemos sobre isso. Agora as pessoas, a gente já viu sobre isso também, eu falei com a Lídia e mostrei o versículo, as pessoas não são boas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo radical aqui, tá, gente? Vocês vão me entender e falar, não é isso que eu faço, não. Mas vamos supor que não sou eu, tá? Gosto de pornografia. Aí eu vou chegar, vou orar aqui com vocês e falar, gente, Deus me perdoa porque eu vejo filme pornográfico toda noite. Agora, e se eu chegar para o meu pai e falar, pai, estou me derramando aqui, eu estou confessando aqui, ó, eu, Senhor, me ajuda a parar de ver filme pornográfico. Vocês entenderam a essência de falar com o pai e falar com pessoas? Porque as pessoas são más. Então vocês duas vão se escandalizar e tenho certeza, se acontecesse isso, eu já vou falar pela terceira vez para ficar claro, eu não faço isso, tá? Só dou um exemplo radical para vocês entenderem. Vocês nem iam fazer o curso mais. Eu falo, não, o Tauler é bobagento, o Tauler é pornográfico, não vou mexer com esse curso mais não. Vocês entenderam o princípio? Sim.
As nossas falhas, que são muitas, elas têm que ser reveladas em segredo para quem interessa, para quem tem o poder de nos perdoar e vai nos perdoar quando houver sinceridade. Não é para qualquer um que a gente vai confessar esses pecados. Entenderam? Então a oração tem que ser secreta. E a parte final, aí a gente vai lembrar, infelizmente, dos terços, né, Lídia? Vãs repetições. Por quê? A maioria, né, não sabe o que está falando. Fica ali falando e não sabe. Só que aqui eu fiz questão de destacar que não é só questão de repetir. Então eu quero que você, Lídia, eu vou até voltar aqui de novo, que eu esqueci de corrigir esse. Abra lá em Lucas 18. Porque aqui, ó, parece que é uma contradição, porque está falando para não usar de vã repetições, e nesse texto aqui, que é uma parábola que Jesus contou, a mulher vai ficar repetitiva. Só que nós vamos entender a diferença de vã repetição, que é quando você fala e nem sabe o que você fala, e de perseverança. Lucas 18, Vanusa pode abrir também, por favor. Posso ler? Achou, Vanusa? Já. Pode. Havia uma cidade... Não. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoas alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer: fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouves o que diz esse juiz injusto? Não, prosseguiu o Senhor: ouves o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Então olha que maravilhoso. No azul que está à esquerda, ele fala para não usar vãs repetições. Então o segredo não está só na repetição, está que ela seja vã. É quando a pessoa está falando e não sabe o que está falando. Aqui nós temos repetições. A viúva sempre chegava para o juiz que não era temente a Deus e pedia a mesma coisa. Ó, me ajuda contra o meu adversário, me ajuda contra o meu adversário. E Deus faz questão de comparar. Ó, um juiz que é mau, que não teme a Deus, comparado comigo, vocês acham que se vocês não insistirem, perseverando, eu não vou atender? Então o problema não está simplesmente na repetição, o problema está em ela se tornar vã, né? Então eu coloquei o texto aqui, ó. O problema não é a repetição em si, mas o que está sendo repetido. Ou mesmo quando, no final da oração, nós murmuramos, isso torna a oração sem valor. Eu oro, depois eu falo assim, não tem jeito não. Estou jogando tudo por lado abaixo, né? Até eu brinco que essa frase não tem que estar na nossa boca, não. Porque se a Bíblia diz que para Deus não existe impossível, quem sou eu para dizer que não tem jeito? Então pode ser difícil, é muito complicado, nós não damos conta, mas para Deus tudo é possível. Então aqui o segredo é a perseverança ou persistência. Por quê? Porque a cada dia nós erramos, a cada dia nós caímos. Então a cada dia nós temos que estar nos levantando. Então cada dia Deus nos ajuda, Deus nos ensina. Então é perseverante a cada dia. Nós vamos repetir esse princípio lá no Pai Nosso, né? Porque fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a parte final, que parece assim, ó, tipo assim, ó, não vos assemelheis, pois a eles, né, no caso gentios, porque o vosso Pai sabe o que você precisa. Você não precisa pedir, não está aparecendo isso? Ó, para que pedir se ele sabe o que você precisa? Só que ele te ama tanto, ele quer ouvir dos seus lábios, ou mesmo em secreto, ou mesmo em pensamento, o que você quer dizer. Então vamos lá para Filipenses, agora é a Vanusa. Então, 15:03. Não é que ele não precise que você diga, ele já sabe, né? Mas ele quer que você manifeste, né? Então, Filipenses 4, verso 6.
E aqui, Vanus, enquanto você abre aí, as psicólogas aqui tudo briga comigo. Porque as psicólogas aqui, minhas amigas, eu tenho várias amigas psicólogas, elas sempre brigam comigo. Por quê? Eu falo assim, ó, ansiedade não é doença, depressão é. Ansiedade você não pode ter, entendeu? Porque é uma ordem de Jesus, você vai ler aí. Agora, depressão não. Depressão é um estado, a gente sabe, clínico, né? Tem até medicação, você estudou sobre isso. Agora, ansiedade não. Até porque se fosse, Jesus não ia dar essa ordem, não andeis ansiosos. Pode ler quando você achar. Lídia, já achou? Sim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Essa eu faço questão que a Lídia leia, porque a minha está diferente da Vanusa, mas tem sempre o mesmo significado. Que eu até perguntei na semana passada, lembro direitinho. Toda pessoa ansiosa é inquieta, não é, Vanusa? Todas. Então aqui é a mesma coisa. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Na sua tá como, Lídia? Alegrai-vos sempre ao Senhor. Não, desculpa. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. Então, apesar de Deus saber tudo que você quer, tudo que você, desculpa, que você precisa, Ele quer que você manifeste através da oração. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, preocupações, orações. E Ele está dando uma ordem. Não fique inquieto, não andeis ansiosos. Confia, descansa, eu faço no tempo meu e não no seu. E o final é tremendo também. Ó. Como devemos terminar as nossas orações? Agradecendo, porque isso é uma forma de mostrar que nós temos fé. Mesmo que Ele não nos responda, a gente sabe que o melhor Ele tem para nós. Então isso resume como deve ser a nossa oração individual. Parte quase final, vamos falar dos tipos de oração, né? Eu coloquei aqui, eu acho que 5 tipos, né? Os principais, a gente deve estar, pode até estar, como se diz, mesclando aí, né? Num só momento, mas vamos separar aqui para a gente entender qual o propósito. A adoração. Eu sempre falo aqui, vou continuar sempre falando, que para Deus o que importa é prioridade. Só que só tem uma coisa que não existe prioridade, que existe exclusividade, que é a adoração. O que é adoração, Tauler? É uma canção bonita? Não. O que é adoração, Tauler? É uma missa? É um culto? Pode ser uma forma de adoração, mas adoração é você engrandecer o nome de Deus independente de qualquer circunstância. Então, independente do que Deus possa fazer por qualquer pessoa no mundo, Ele deve ser adorado. Por isso que a adoração é exclusiva a Ele. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo tentou, falou assim, ó, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos. E os reinos foram entregues para ele, porque o homem tinha pecado. Ele falou assim, ó, está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestará culto, que é uma adoração. Por isso que eu brigo muito aqui com os meus pastores, que eles ficam inventando culto dos jovens, culto da maioridade. Não, o culto é de adoração a Deus. Se for o culto dos jovens, para os jovens adorar a Deus, perfeito. Agora, quando você faz um culto dos jovens, você quer pôr jogo de luz, você quer cantar a música que o jovem gosta, mas peraí, o culto é para quem? É para Deus ou é para o jovem? Então, a adoração é exclusividade de Deus. Lembra que a gente falou, Lídia? Eu adoro andar a cavalo. Não, a gente aprendeu, a gente ama muito andar a cavalo, adorar só a Deus. Eu adoro maçã. Não, agora a gente aprendeu, a gente vai falar, eu amo muito maçã, eu gosto demais de maçã. Eu sei que isso é com o tempo, Lídia, e não vai ser da noite para o dia. Mas a gente está aprendendo junto. Por quê? Quando a gente está aprendendo a palavra, a gente passa a ser o quê? Espelho para outras pessoas. Vou dar um exemplo aí, a Valentina, por exemplo. Ela vai ver você falando e quando você falar, você corrigir, você vai corrigir na frente dela. Não, adorar é somente a Deus. Então você vai estar ensinando ela também, você está entendendo? Sim. Aí, se você esquecer e falar, tá vendo, mãe? Você está adorando. Então isso aí é maravilhoso demais. A gente está usando o que a gente aprende.
Para ensinar, olha que bacana, você usa o que você aprende para ensinar. A melhor forma de aprender é ensinando. Então, adoração, vamos pegar um exemplo lá no Novo Testamento. Atos 16, 25. De novo, eu esqueci de fazer um negocinho aqui. Então, eu acho que é a... Eu não lembro quem é. Lanús? É a Lídia. A Lídia. Vamos lá, Lídia. Vou aproveitar enquanto a Lídia está abrindo, vou corrigir os outros também, que eu não tinha corrigido. Atos, o que eu falei? Vou voltar aqui. Isso. 16, 25. Onde está o Atos? O Atos é o primeiro livro depois do Evangelho de João. Então, ele é o 5º livro no Novo Testamento. Sim, Atos dos Apóstolos. Isso. 14, 13. Vamos começar a memorizar isso da seguinte forma, sem decorar, ó. Quando começou o Novo Testamento, que a gente entendeu que na verdade não é testamento porque Jesus não morreu, é a história de Jesus. Então ele nasce, ele vive, ele ensina, ele morre. Quando ele morre, repete essa história 4 vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João. A hora que repetiu 4 vezes, vai começar a igreja a atuar. E começa o Atos dos Apóstolos. Entendeu? Tá certo. Qual 14, que é? 13. Vamos lá. É tipo 16, Qual que é o- 25. Durante muito tempo nas igrejas que se dizem evangélicas, eu não gosto nem de falar igreja evangélica, eu gosto de falar cristão, né? Existia um mito, uma obrigação, que toda música tinha que ser para Deus, que adoração é música e tal. Eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio. Estudando na Bíblia, não existe nenhum lugar que fala que toda música tem que ser para Deus. A adoração, sim. Eu posso adorar com música, mas eu posso, já fiz, por exemplo, música para minha mãe, já fiz música para minha filha, então isso aí também pode ser, mas aí virou o quê? Louvor, que é elogio. Então música não é necessariamente adoração. Eu posso usar música para adorar, sim, mas não é exclusividade a música para Deus. Tem uma lição que fala sobre isso também. Achou, Lídia? Sim. Pode ler. Vanusa, Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Você empolgou e leu o 26, né? Mas vamos lá. Tranquilo, sem desculpa. problema. O Era só- 25 tá falando de uma adoração. Ué. Mas como assim, Tauro? Tá falando que ele estava cantando. Mas preste atenção, olha a situação. Paulo e Silas, discípulos de Jesus, estavam presos. E começavam a orar e cantar louvores. Então o segredo está aqui, ó. Louvor é um elogio a Deus. Então aqui eu tenho uma adoração. Então aqui eu não vou pedir nada, aqui eu não vou clamar nada, eu vou só simplesmente adorar a Deus. Então nesse tipo de oração não há pedido algum, apenas declarações da grandeza de Deus e quanto o amamos e queremos servi-lo, independente das circunstâncias. Então as verdadeiras adorações, elas surgem nos momentos mais difíceis, porque você não tem motivo para adorar, e esse é o motivo maior, você não tem motivo para falar bem de Deus. Você não precisa ter motivo para adorar a Deus. Você adora pelo que ele é. Esse deve ser o tipo de oração prioritária de um cristão. Tem até uma música que fala, né? Minha fé não está firmada no que ele faz, sim no que ele é. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então aqui, ó, só para deixar claro, adoração. Deus, tu és maravilhoso. Ponto. Uma oração simples de adoração. Outro tipo de oração, ação de graças. O nome já está dizendo, né? Agradecimento. Vamos abrir lá em... aqui ficou errado, eu lembro que eu não corrigi. Ó. É 1 Tessalonicenses, vou corrigir agora. Vou corrigir junto com vocês. Aqui é 1. Vai abrindo lá, Vanusa. Tessalonicenses. Se tiver errado de escrever, eu acho que eu vou aprender aqui. Acho que está certo. Tessalonicenses. É com um S só. Tessalonicenses. Bom, só fica corrigido aqui. 5:18. 5:18? É muito simples, é uma linha só, mas é cheio de princípio aí. E a Bíblia é tudo simples mesmo. Já está até aparecendo aqui, vamos tirar para não aparecer. Ó, 1 Tessalonicenses 5:18.
Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês acham que tem coisa melhor aqui na terra do que fazer a vontade de Deus? Não. Não tem, cara. A vontade dele, a Bíblia diz, é boa, perfeita e agradável. Então ele está dizendo, tá dando um segredo para nós aqui, ó. O que nós devemos fazer? Tudo que acontecer na nossa vida, em tudo, nos momentos bons, nos momentos ruins, na tragédia, na morte, no acidente, dai graças, porque é isso que Deus quer, ó. Essa é a vontade dele. Olha que interessante, também a gente não comentou semana passada. O pessoal costuma fazer um culto de ação de graças. Aqui, ó, culto, que é adoração em ação de graças, um culto para agradecer. Eu vou me atrever a mudar, pelo menos, a forma de se falar isso. Seria um culto que é adorar a Deus, independente de agradecer, com ações de graças. Não existe culto de ação de graças. A gente acostumou com isso, né? Ah, vou fazer um culto para agradecer. Não, o culto é para adorar. Não precisa ter feito nada. Você só agradece quando ele faz, não é? A não ser que você vai agradecer a morte de Jesus na cruz, mas mesmo assim foi uma coisa que ele fez. Nem isso ele precisava fazer, que a gente não merecia. Então a forma certa de falar é um culto que é adoração com ação de graças, que pode ter sim uma forma de agradecimento. Então essa oração de ação de graças, agora nós estamos voltando para a oração, né? Como o próprio nome diz, é uma oração de agradecimento por uma graça alcançada ou simplesmente reconhecer que tudo acontece na vida de um cristão tem um propósito. Então, obrigado, Senhor, porque aconteceu isso. Eu sei que vai acontecer coisas diferentes quanto a isso aí. Terceiro tipo de oração, eu acho que até seria o primeiro na ordem, porque a gente lembra que se eu estou em pecado, a oração não é atendida, então eu tenho que confessar primeiro, né? Então, confissão. 1 João, agora é a Vanusa ou a Lídia? Lídia. Agora sou eu. Lídia, 1 João, agora é a primeira carta, né? Lembra? O Evangelho foi escrito por João lá no comecinho do Novo Testamento. Agora, lá no final da Bíblia, ele escreveu mais 3 cartas. Então, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Confissão. João 1,9. Isso. Primeiro é João, não é João não, é 1 João. Segundo João. Ah, volta um pouquinho, tô achando a primeira. Tá, peraí. Ué, o meu começa com segundo João. Se tem segunda, é porque tem primeiro. Não, e a primeira tá lá embaixo. 15,50. Ah, mas tem ela aí, né? A primeira é depois. Ué, mas não tem problema não, é só a Engraçado. ordem. Vamos ver se tá tem 50. um conflito no versículo aí. Primeira carta de João, né? Capítulo 1, verso 9. 1,9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Ó, na versão minha, tá parecida com a sua, Vanusa? Parece que eu não achei. Então vamos dar um tempinho pra Vanusa. Peraí. Mais no final da Bíblia, quase Apocalipse, quase no final mesmo. Eu estava aqui, ó. Ali Você deve estava estar a no João, luz né? verdadeira, então tá errado Você aqui. tá no João. Você não tá no 1 João. Evangelho segundo São João. Ela tá no Evangelho segundo São João. Agora vai lá pra Aí primeira lá carta. no final, depois dos Hebreu. São Pedro. Primeira carta de João. Ué, Então a Lídia, enquanto a Vanusa acha, ele falou assim, ó, se reconhecermos os nossos delitos, não foi isso que você leu, Lídia? Uhum. Reconhecer ou confessar é a mesma coisa. Se eu Se reconhecemos os nossos pecados, Isso. Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Olha que bacana. Lembra daquele primeiro texto que a gente leu lá em Isaías, que a nossa oração não é ouvida quando nós estamos em iniquidade, em pecado? Aqui ele dá o caminho. Ó.
Reconhecer, confessar os nossos pecados, porque Ele vai nos perdoar. Então, se eu não confessar, eu continuo com aquele problema da barreira de separação. Achou, Vanusa? Sim, achei. Só muda aqui o finalzinho, né? Injustiça, em vez de Isso, só o iniquidade. finalzinho. Olha que interessante. Então, por que eu falei que esse aí, se for seguir uma ordem, tem que ser o primeiro? Porque o que adianta eu adorar a Deus se Ele não vai ouvir? O que adianta eu agradecer a Deus se Ele não vai ouvir? Mas como assim não vai ouvir? Tal? Uai, se eu estiver em pecado, Ele não vai ouvir. Mas se eu faço a confissão primeiro, eu confesso, Ele perdoa, tira a barreira, aí eu venho, adoro e agradeço. Vou até mudar a ordem aqui depois, porque a ordem aqui é importante, já que a gente tem dado ênfase à prioridade e à ordem que as coisas aconteçam. Ok? Concordo. Próxima, petição e súplica. Súplica é uma oração mais fervorosa, né? Deixa eu só ver se está aqui, tá do jeito que eu tenho que arrumar primeiro. Então agora a Vanusa vai lá em Mateus. Corrigir esse último aqui também. Mateus, qual que é? Vou voltar 12, aqui. 8, 5. 7, 7 e 8. Petição e súplica. Também tem a ver com a insistência, né? De ser mais enfático naquilo que a gente pede. Aí o pessoal costuma poetizar muitas coisas, né? Eu não gosto muito disso, não. Ah, vai pedir para Deus um carro? Fala para ele a cor que você quer também, deixa bem específico. Eu acho desnecessário. Um carro que me atenda para fazer o propósito de Deus pode ser de qualquer cor, não preciso dar a cor que eu quero. Então não tem que ter esse detalhe tão detalhista, não. Mas tem que ser persistente. Achou, Lídia? Achei. Eu, né? Vanusa, pode Sou ler. eu, né? Só para saber se ela vai acompanhar conosco. Uhum. 7, 8. A perseverança na oração. Isso. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Lídia, a sua tá mais ou menos? A minha está simplificada. Pode ler. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Vocês perceberam que, vamos analisar. Por isso que eu falo que a Bíblia é simples, a gente tem que ter o nosso conhecimento racional para entender. Vamos supor que você está chegando numa casa e você quer que a pessoa abra a porta. Se você só falar, fulano de tal, abre a porta, talvez ele não escute. Se você bater na porta, provavelmente ele vai escutar. Então vocês perceberam que é uma insistência a mais? A Vanusa leu o título aí, né? Perseverança, né? Então a súplica é quando você é mais enfático. E quem bate vai abrir a porta. Talvez você só falando não consiga o seu objetivo, que é alguém abrir a porta para você. Então esse é um tipo de oração também que a gente deve usar quando estiver falando com o nosso paizinho querido. E o último dos principais que eu separei, é importante demais, intercessão. É orar por outras pessoas. Agora a Lídia vai abrir lá em 1 Timóteo 2, 1, o último versículo de hoje. Timóteo 15, 17. Aproveitando, vou dar uma sugestão para vocês. Depois, quando vocês estiverem mais tranquilos, aí tem que falar, mas não tem tempo, mas tira um tempinho. Tem no YouTube, agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Carta a Timóteo. São canções que um compositor, é lógico que é um compositor, fez baseado no livro de Timóteo. Então ele vai lendo o livro como se estivesse lendo para Timóteo e tem as canções intercalando. Ficou maravilhoso. Eu acho que eu vou procurar direitinho, coloco no grupo lá o nome certinho para vocês verem. Ótimo. 1 Timóteo 2, verso 1 somente. Posso ler? Pode? Achou, Vanusa? Achou? Uhum. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Vou fazer a pergunta que eu fiz a semana passada. Se eu não fiz, eu vou fazer agora. Vocês oram pelo Lula? Não. Mas Deus está mandando. Antes de tudo, então vamos trazer para nossa vida. Vou trazer para mim para não ficar mais dolorido para todo mundo.
Antes de eu orar pela minha filha, né? Orar pela minha saúde, orar pela minha mãe, eu tenho que orar em favor de todos os homens. Mas como assim, Taula? Ele que se vire. Opa, peraí. Então o amor foi pro brejo. Por quê, gente? Vamos pensar comigo. Deus quer salvar o Lula? Quer. É lógico que quer. Ah, mas então ele tem que entregar a vida para Jesus. Perfeito. Mas qual que é o meu papel enquanto cristão? Senhor, tira toda a cegueira espiritual, que ele tenha uma oportunidade, se entregue ao seu amor. Essa é a oração. Não é para Deus abençoar o Lula para ele ser rico, para ele continuar roubando, para ele continuar nos enganando. Não sei se alguém é Lula aí, mas qualquer outro político, né? Não é para isso. É para que ele alcance a salvação. Então essa é a intercessão. Então, antes de tudo, os exorto que use de prática de súplicas. Súplica é aquela oração mais fervorosa. Oração, intercessão, agradecimento em favor de todos os homens. Então, temos que orar por todos. Então, a oração é quando oramos em favor de outras pessoas, né? Então, isso aí mostra nosso amor intercedendo por outras vidas. Então, são alguns tipos que devem estar mesclados. E queria confirmar com vocês se vocês entenderam que a confissão tem que ser primeiro mesmo, né? Sim. Porque senão não tem sentido, né? Eu vou adorar, Deus não vai ouvir. Eu vou agradecer, Deus não vai ouvir. Eu vou pedir, Deus não vai ouvir. E vou interceder, não vai ouvir. Quando eu confesso, ele tira a barreira, ele vai me ouvir. Concluindo a nossa lição maravilhosa, orar é estar em comunhão com Deus e comunicar-se com Ele, né? Então não é simplesmente falar. Mais importante e muito mais importante que falar é ouvir, né? Então por isso que a gente fala que é melhor ficar em silêncio e ouvir. Isso vale para Deus muito mais, né? E como nós vamos ouvir Ele? Através principalmente da sua palavra, né? A oração individual é essencial na vida de um cristão. Cheguei a colocar aqui que ela é até mais importante do que a comunidade, porque a comunidade se reúne ali, você nem sabe o que está falando, mas nós vamos aprender a semana que vem, que a gente vai estar falando, com a oração do Pai Nosso. E o último item, ó, nós vimos vários tipos de oração que devem, né, e podem ser efetuadas em conjunto, sendo que os princípios são o quê? Intimidade, você está falando com seu pai, você não está falando com um Deus mau, um Deus que vai te castigar, você está falando com seu paizinho querido. Perseverança, pode insistir. Fé, sempre agradecendo, independente se ele faça ou não, que foi o que Jesus nos ensinou, né? Em qualquer tipo de oração tem que estar esses 3 princípios aí enraigados. E aí vocês ganharam mais uma semaninha para fazer a tarefa de casa. João, capítulo 17. Não é 1 João, nem 2, nem 3. Aí é o Evangelho de João. O título lá, a gente já ensinou sobre o título, nesse caso está certo, porque fala da oração sacerdotal de Jesus. Hoje ele é o nosso sacerdote, né? Então ele está orando por nós. E além de ler, vocês vão prestar atenção que tem um versículo específico que ele vai estar orando por mim, pela Vanusa, pela Lídia, pela Cláudia. Então ele está orando por nós atualmente. Maravilhoso demais. Semana que vem a gente cobra de vocês. E aí vamos falar. Tchau. Tem alguma pergunta aí, gente? Dúvidas? Vocês viram tanta coisa que aparece novo? Eu ia falar isso agora. Oh, é fantástico demais. Eu ia falar assim, você colocou as mesmas coisas? Não, a transparência é a mesma, só que Deus vai Parece falando as que não coisas, é a vai mesma aula. Nossa, vai totalmente. mudando tudo. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendo muito mais que vocês, pode ter certeza. Tem coisa aqui que eu nem me atinava. Quando apareceu lá justificados, falei, cara, que bacana. Justificados, muito bacana. Maravilhoso, viu? Oh, a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia. E agora nós vamos deixar um recado para a Cláudia. Eu quero que as minhas alunas que não faltam conversem com a aluna que está faltando muito. Antes de eu parar a gravação. Fiquem à vontade aí. Tá Oi, Cláudia. Gravando. Pode ser você, Vanusa. Cláudia, puxar a orelha mesmo, hein? Viu? Você volta pra cá, viu, Cláudia? Faz favor, hein? São tipo, você mora aqui perto. Boa, Vanusa. Lídia. Cláudia, você está fazendo falta. Pode vir orar conosco. E traga uma canjiquinha também. Bacana. Agora é época, né? Delícia. E eu fiz uma canjiquinha esse final de semana, ficou delicioso em casa.
Lá na Delícia. festa da Tânia tinha uma canjica sensacional. Eu até passei dos limites lá, que a gente tá tentando Mas a colocar. minha é de sal, canjiquinha com. Ah, de sal, Ah, bacana. adoro. É, Bom também. delícia, aquela E peraí, pequenininha. vamos corrigir nosso aluno aqui. Eu adoro canjica. Quem falou isso? Eu Nossa, gosto de parece que canjica, eu adorar escutei é sua aula, vez. né? Mas é Eu igual, a gente adoro a brinca muito, doce. Tá gente. vendo as A manias? brincadeira faz parte do processo de aprendizado. Você me vê dando aula na sala, parece que eu sou um palhaço, mas meus alunos aprendem. E eu tento trazer isso para cá, para as coisas de Deus também. Por quê? É descontraído que a gente vai aprendendo, né? E eu tenho liberdade para brincar com vocês. Eu sei, Claro. por exemplo, que outras pessoas, quando eu falo assim, peraí, você falou adorar, o cara já vai empinar a carroça e vai. E são Uhum. pessoas dentro de igreja, viu, gente? Aham. Infelizmente, são pessoas que se dizem cristãs que não aceitam nada que vai contra o que ela acha que é certo. Mas a gente está aprendendo aqui a palavra, não é o que eu acho, o que eu penso. E assim, eu estou muito feliz. Estou triste pela Cláudia, eu acho que é importante a participação dela. Mas é um momento, e a gente vai aproveitar essa semana, gente, para estar orando por ela também, né? Porque se ela está trabalhando é porque ela está precisando, né? Para que Sim. Deus possa organizar a vida dela, para que ela Uhum. dê prioridade também para as coisas importantes, que a gente sabe que buscar Deus em primeiro lugar, né? Não puxando a Sim. orelha, mas vocês já puxaram aí para mim. Tá bom? Tá certo. Isso. Vou olhar lá a questão do vídeo sobre Timóteo, vou passar direitinho o link, vocês assistam quando tiver tempo. Não deixem de fazer a tarefa. Dá um like aí. Essa foi boa, né? Lógico. E parabéns, viu? Bom demais, gente. Obrigado pela, como se diz, a confiança aí. Tamo junto. Creio que a gente está crescendo junto e só tem que crescer cada vez mais. E assim, não percam a oportunidade. Não esperem, tipo assim, eu não consigo, eu não sei ensinar, o Tauro é que sabe, tem o dom. Cara, uma coisinha que vocês falam aí vale para a Isabela, para o Felipe, para a. Nossa, esqueci o nome de sua filha, me perdoa, para Valentina. a Valentina, para o Antônio, eu falo para a Sim. Letícia. Vale muito, porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. Então não percam a oportunidade, ok? Ok. Então tá, beijão para Um vocês. abraço, Fazer uma Vanusa. Tchau, jantinha. tchau. Outro, gente. Até Um beijo, Boa mais. gente. semana Olha para lá que eu Até... vou você. mandar no grupo lá o link. Beijão. Tá. Tá bom. Até Beijo. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.